Meus amigos de Vicente Pires e do Distrito Federal, nós estamos começando nesse momento mais um bate-papo empresarial VP. Hoje nós vamos falar de projeto social. Vamos conversar aqui com o representante da Associação Viver, que está localizada na Estrutural. A Associação Viver é uma instituição que existe há 24 anos, atende cerca de 300 crianças e 240 famílias. Essa instituição atende essas crianças com oficinas de esportes em várias modalidades, oficinas de música, coral, violão. Também fornece alimentação, tem um trabalho voltado à psicologia, exerce um conceito de ação social, ajuda com pedagogos em algumas atividades escolares no turno contrário das crianças, né? Atua como nutricionista, laboratório de informática, ou seja, é uma instituição que dá um apoio quase que integral às crianças e suas famílias. E o nosso convidado aqui é o seu presidente, que está na segunda gestão, Carlos Augusto Marcondes. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço, Anchieta, por esse convite e a oportunidade de participar aqui do programa com você. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Empresarial VP. Um prazer. Muito bem. Como surgiu a história da Associação Viver? Bom, a Associação Viver surgiu em meados de 1990, por esse período. Na verdade, ela foi fundada mesmo em 97, mas um pouco antes já havia um trabalho feito na cidade estrutural. Ele é um trabalho que ele começou com o evangelismo da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, é uma entidade da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, contudo, não é uma entidade com fins religiosos. Então começou ali atendendo as crianças, fazendo um trabalho, e com o passar do tempo viu-se a necessidade então de criar uma associação. Na época eram muitas crianças, adolescentes e alguns pais de família também, que já recebiam alimentos, ajuda, roupas da igreja. Então a igreja viu a necessidade então de criar a Associação Viver. Por que a Estrutural? A Estrutural, primeiramente porque é uma área de risco e vulnerabilidade social. Também a Estrutural fica próxima ao Cruzeiro, porque a igreja fica lá, né? Muito mais fácil para os membros da igreja estarem participando ali, se deslocando até a Estrutural. Então casou bem, né? Essa questão da vulnerabilidade com a proximidade da mantenedora. E aí começamos o trabalho aí. Ajustou-se o agradável à necessidade, é isso? Exatamente. Muito bem, não é fácil fazer ação social no país. A Associação Viver tem algum apoio do Estado, do governo, do Distrito Federal, ou ele é uma instituição totalmente independente dos poderes públicos? Bom, no início, em 93, 94, quem mantinha a Associação Viver era a própria igreja, mais os doadores, né, mensais que tinham a igreja. Quando a Associação Viver foi fundada em 97, então caminhou-se um pouco mais dentro da questão de empresarial, de CNPJ, né? E mais na frente um pouquinho nós tivemos condições de firmar convênio com o governo do Distrito Federal, com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então são 11 anos de convênio com o GDF. Então a Associação Viver, além das doações das empresas privadas, tem também um apoio financeiro do governo do Distrito Federal. Sim, grande parte, né, se não quase o todo, provém de recursos, provém do GDF. Do valor que nós recebemos, nós pagamos a folha de pagamento lá dos funcionários, né? Nós temos 32 funcionários, e também uma parte desse recurso é destinado para alimentação e outra para manutenção. O que é o maior desafio da Associação Viver, considerando que a Estrutural é uma cidade
que tem uma quantidade expressiva de famílias, né, de baixa renda, de situações de vulnerabilidade. Como é que funciona isso? Bom, a nossa maior questão hoje seria, e nós estamos trabalhando nisso, em lançar um plano de captação de recursos. Então, a nossa dificuldade hoje é ter pessoas associadas à Associação Viver que possam também nos ajudar financeiramente. Eu digo isso porque o recurso que é repassado pelo GDF, ele é destinado mais para a folha de pagamento. Então, pagamos os salários, alguma coisa para alimentação e alguma coisa para manutenção. Fora isso, tudo que é feito na Associação Viver provém de doação, de doações, de bazares, de parcerias. Então, a gente precisa, nós estamos inclusive trabalhando, estamos para lançar um plano de captação de recursos. E aí, com os recursos, fica muito mais fácil de trabalhar nos projetos sociais com a comunidade, as crianças, os adolescentes, as famílias que estão ali em volta da Associação Viver. Melhor dizendo, da cidade estrutural, né? Porque tem várias crianças de vários pontos da cidade estrutural. Bom, recentemente vocês fizeram também uma parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Sim, trouxe apoio tecnológico. Fala um pouquinho disso. É uma parceria, na verdade é um programa, né, que a Secretaria de Ciência e Tecnologia desenvolveu junto com a Reciclotec. E esse programa ele beneficia entidades e também áreas que atuam com voluntariado, com instalação de telecentro, que é o cerne da questão do programa. E é uma parceria então que nós fizemos com a Secretaria, em nome do secretário Gilvan, né, e outros colegas também ali da Secretaria. E eles então doaram para a Associação Viver 25 computadores e formaram dentro da Associação Viver um telecentro. Esse telecentro ele vai servir para o atendimento das nossas crianças e talvez também das famílias dessas crianças, com cursos, né, de informática, cursos de acesso à internet, Word, Excel, que é o pacote Office, né? Então será mais assim, um curso mais voltado para profissionalização, primeiro emprego. Bom, mas como vocês têm uma série de atuações com oficinas, com profissionais, psicólogos, pessoal de nutrição, para poder orientar essas crianças no aspecto da alimentação, no aspecto do comportamento. Mas vocês trabalham a questão voltada para essa criança, do conceito da ética, da moral, do caráter, esses valores que são importantes nessa faixa etária de desenvolvimento? Sim, sim. Toda a nossa base de trabalho é voltada na formação cidadã. Nós lá atendemos crianças de 6 a 14 anos, 15 anos incompletos, né? Trabalhamos essa questão do vínculo da criança com a família, da criança com a comunidade. Trabalhamos questões de ética, cidadania, acesso, direitos da criança, né? Tudo baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todos os trabalhos que são desenvolvidos na Associação Viver, as oficinas que são desenvolvidas, todas elas servem como meio para alcançarmos digamos assim, a integralidade da cidadania das crianças. Essa é a base do trabalho da Associação Viver, formar a cidadania das crianças. Bom, aí é um aspecto interessante que você está trazendo, de formar cidadãos melhores, né? Pessoas que têm uma visão social muito mais estruturada, racional, e que possam futuramente multiplicar esse trabalho de vocês, sim, semeando bem para outras pessoas. Mas eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é oportuno, porque vocês devem receber crianças de famílias que estão com componentes de desajustes, às vezes casal separado, um pai que usa droga, sei lá, vulnerabilidade familiar. Vocês acolhem pessoas assim? Tem muitos casos? São esporádicos? Sim, acolhemos. O grande número lá de nossas crianças, a maioria das crianças tem problemas familiares, né? Então vem problemas de pais que estão presos, pais que usam drogas, alcoólatras, pais que estão separados.
Então tem uma infinidade, né, de violações, inclusive, com relação às crianças, que a gente vivencia ali. E o nosso trabalho é acolher essa criança com afeto, carinho, trazer ela ao aconchego de profissionais ali e ali trabalharmos com ela as necessidades dela. Quando não conseguimos, nós recorremos aos equipamentos do governo, como o Conselho Tutelar, né, e outros órgãos que nos ajudam na formação dessas crianças e no pronto atendimento a elas. Você falou do Conselho Tutelar, que é bem direcionado à criança. Sim. Mas quando existe um caso de família, de criança atendida por vocês, e também nesse relacionamento que vocês têm com essas 240 famílias, que acontece algum tipo de violência, sim, vocês acionam as autoridades? Sim, faz parte do nosso trabalho. Nós não só recebemos as crianças com essas demandas, como também visitamos as casas dos nossos usuários, das famílias que nós atendemos. Então, as assistentes sociais periodicamente visitam as famílias, veem como é que estão a situação de alimentação, a questão da moradia, a questão do convívio familiar. Então, uma vez apresentando problemas, nós formamos ali um caso e levamos esse caso adiante para o Conselho Tutelar, para a administração, se precisar de alguma questão de infraestrutura. Estamos sempre ali intermediando em prol das famílias. Sendo vocês uma instituição advinda da Igreja Presbiteriana, que também dá sustentação, e eu sei que vocês têm caso de famílias e de crianças que são católicas e de outras religiões. Como é que vocês fazem nessa convivência, nos momentos que vocês utilizam para sensibilidade cristã? É feito um culto ecumênico ou as falas são direcionadas a partir da denominação da Igreja Presbiteriana? Bom, o trabalho da Associação Viver, ele não tem fins religiosos, mesmo sendo um trabalho fundado pela Igreja Presbiteriana. Ele é um trabalho de assistência social. Então ali nós recebemos, e também não é um trabalho partidário, nós não defendemos partido A ou B, estamos abertos a qualquer parceiro que queira nos ajudar e nos dar a mão para dirigir aquele trabalho. Então, com relação às crianças, qualquer crença que chegue ali com as crianças é respeitado, né? A crença de cada um, de cada criança, de cada família também, né? Nós vamos trabalhar mais os aspectos sociais. Não podemos dizer que a gente não fale de Deus para as crianças, porque nós cremos nisso, né? Cremos na razão da existência, na nossa razão, e por isso nós comentamos com as crianças. Fazemos orações por elas também, mas nada que seja alguma coisa que tenha um horário, sabe, pactuado para todo dia estar ali. Não existe um catecismo, não existe um trabalho desse sentido. Tem uma convivência cristã, mas não direcionada, é isso? Uma convivência cristã e respeitando a crença do outro. Até porque o Brasil é um país laico, né? Então, totalmente. Assim, entendo que a Igreja Presbiteriana, eu quero até parabenizar, né, a Igreja Presbiteriana por esse brilhante trabalho, mas conviver com vários conceitos religiosos não é fácil, é múltiplo, e talvez até um direcionamento pudesse criar algum sentimento de retração. Isso. Então, quando você fala que vocês têm uma prática laica, mesmo advinda, né, de uma orientação, eu reitero aí e multiplico os parabéns. Obrigado. Mas, como eu disse, é difícil fazer ação social no Brasil. Quais são os principais desafios que a Associação Viver tem hoje para poder continuar existindo? Olha, alguns desafios nós podemos chamar de alguns projetos que nós temos, né? Nós precisamos melhorar as nossas instalações lá. Hoje, por exemplo, nós temos uma quadra que nós queremos transformar num ginásio de esporte para as crianças ali. Esse ginásio serviria não só para as crianças, mas também para a comunidade, para alguns trabalhos junto com a comunidade. Nós temos trabalho em várias ações, mas uma outra coisa que poderia nos ajudar, e aí eu já falo não só em nome da Associação Viver, mas falo em nome das entidades filantrópicas de Brasília, é que o recurso que é passado do governo para
para as entidades, poderia acompanhar, por exemplo, as negociações trabalhistas que nós temos, porque existem os aumentos salariais, e aí então o repasse do governo é importante que ele acompanhe, porque assim a gente consegue trabalhar melhor, manter a estrutura, trabalhar melhor, porque nós pagamos funcionários, temos alimentação, manutenção, e isso tudo tem um custo. Então, mas o governo, o GDF, vem nos ajudando, com certeza o recurso que vem é muito bem utilizado, é uma bênção, mas só assim, se puder fazer esse acompanhamento. Eu faço um pedido aí para o governador, não sei se o governador assiste o nosso programa, mas pode ser que alguém do GDF assista, aproveite aí e mande seu recado para o governador. Diz que quem não chora não mama, quem não bota o pires não recebe. Então, aí, peça. Sim, pois é, senhor governador, senhor Ibanez. Nós temos um convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a SEDES, né? E somos muito bem atendidos e realmente o recurso nos ajuda muito no trabalho que nós fazemos, ele é essencial. São 10 anos de parceria com o GDF, uma grande parceria e muito já foi feito. O nosso pedido é apenas que a gente possa juntar essas questões orçamentárias, de um pouquinho mais, discussões com o sindicato, né? Que o governo pudesse nos ajudar nessas discussões para assim a gente chegar em valores que sejam possíveis para o governo manter todas as entidades com as quais ele tem convênio. Esse é o nosso pedido. O governador Ibanez, por tudo que demonstra nas suas falas, nas suas apresentações e até conceitos, é uma pessoa muito sensível. Está aí, governador, um pedido aqui do Carlos Augusto, da Associação Vivida Estrutural, está localizada numa cidade, não é, que tem muitas famílias carentes, e aí, se o senhor, como governador, puder, aproveite aí e dá uma forcinha a mais, apesar de vocês do Estado já estarem ajudando. Muito bem. Tem planos de futuro? Você falou que querem fazer uma quadra, alguma coisa, mas quais são os planos em longo prazo? Querem ser uma instituição grandiosa, multiplicar a quantidade de atendimento, crescer, aumentar a estrutura? Quais são os planos para o futuro? Olha, Anchieta, é tudo isso e muito mais. No trabalho de assistência social, os planos e os sonhos são muitos, né? São muitas questões, muitos sonhos a serem atingidos que nós pensamos. Então, dentre esses, por exemplo, nós queremos muito mesmo formar internamente, preparar melhor, ter mais estrutura para preparar melhor os nossos usuários, que são as crianças de 6 a 14 anos, né? Para o primeiro emprego. Então, para isso, a gente precisa de mais parcerias, precisa de gente conosco, nos ajudando a preparar essa criançada para entrar no mercado de trabalho, que com certeza ali a comunidade precisa muito, da oportunidade do primeiro emprego. E também fora a questão de infraestrutura, que é a questão de segurança, melhorar a segurança interna, da Associação Viver, fazer o ginásio, que também é um projeto sonhado nosso ali na estrutural. Então, quem sabe também abrir filiais aqui no Distrito Federal, lá é a matriz, né? Nós temos também sonhos desse porte, né? Quem sabe alcançar mais crianças nas cidades satélites aqui de Brasília. Bom, para você que está nos acompanhando, depois você entra na internet, Associação Viver, e se quiser ajudar, quiser contribuir, no final do programa, eu vou pedir para ele deixar o número de contato para facilitar vocês procurarem essa instituição para ajudar aqueles que sensibilizarem-se com esta causa. Mas você falou de vários problemas das crianças no conceito sociofamiliar. Certo. Você poderia dizer para nós em que situação, qual a situação mais complicada que vocês recebem as crianças? Qual tipo de vulnerabilidade sociofamiliar vocês mais recebem? Os casos são variados, né? Nós temos, por exemplo, crianças que sofrem abuso sexual. Então, nós recorremos ao conselho tutelar, encaminhamos, primeiramente fazemos ali na Associação Viver um atendimento com psicólogo, acompanhamos a criança e
encaminhamos essa criança para outros psicólogos, porque lá é um psicólogo mais de triagem, né? Nós não temos condições de fazer uma terapia pontual com cada criança, mas é uma triagem, a gente encaminha os profissionais da área. Então, casos como esse de abuso, nós encaminhamos para o Conselho Tutelar. Nós também temos casos de pais que estão presos, então tem todo um atendimento psicológico, preparação para a criança, como é que ela vai viver essa situação, como é que ela vai entender a situação que o pai ou a mãe está, como vai receber depois quando esse pai retornar para casa. Enfim, as situações são várias, Anchieta, nessa questão de violência doméstica, sabe? Você falou que vocês têm 34 profissionais lá? São 32 profissionais. 32 profissionais. Bom, você está falando das situações das crianças, como é que vocês recebem. Há um processo de vulnerabilidade explícito aí, Sim. quando vocês recebem essas crianças. Aí a minha pergunta é, para conviver, lidar, administrar e contribuir com soluções, a sua equipe precisa estar muito bem preparada. Sim. Como é que vocês fazem a seleção dessas pessoas? Quais são os critérios? Bom, a seleção ela é um processo comum, né? Nós lançamos na internet, por exemplo, concorrência para vários psicólogos, assistente social, pedagogo, e aí a pessoa já vem com a formação dela, no primeiro momento, né? E dali, então, nós formamos uma equipe de trabalho para entrevistar esses profissionais e ver aquele que se adequa melhor à situação de trabalho social. E aí convidamos para trabalhar conosco. Os demais funcionários também seguem a linha do processo seletivo, também anunciamos todas as vagas quando vão surgindo, mas a função que faz o trabalho mais direto com as crianças, e essa nós focamos bem, é de educador social. O educador social é aquele que está na oficina com a criança, desenvolvendo todas as atividades. Então, é com ele que a criança tem o contato visual, o contato com relação às atividades que estão sendo realizadas, quer seja no esporte, na música, quer seja também na informática, no laboratório de informática. Então, o nosso educador social, nós primamos muito pela capacitação deles, para que eles tenham um olhar social, vejam as crianças com outros olhos, além do que ele está ensinando para as crianças na oficina. Tem que ter olhado para saber se a criança não está bem, se a criança tem algum problema psicológico, se a criança tem questões de fome, de necessidade alimentar, como é que está isso? Então, o educador social, ele leva isso para a coordenação e a coordenação vai trabalhar essa criança que está com essas questões mais presentes. Acho que nesse aspecto não basta ser um profissional. Não. Tem que gostar de gente e tem que entender que esse é um trabalho diferente. É um trabalho em que você tem que visualizar os problemas, absorver os problemas, saber lidar com isso, construindo soluções positivas. É nesse conceito que vocês orientam os profissionais que atuam na associação? Sim, nossos profissionais são sempre trabalhados nessa perspectiva, né? Sempre fazemos ali reuniões semanais, reuniões também mensais para tratar dos problemas que vem acontecendo, para direcionar, né? Quer seja um direcionamento do pedagogo, quer seja um direcionamento do psicólogo também com os educadores, assistente social também, a própria coordenação. Então, é a nossa preocupação primeira de preparação dos nossos funcionários. E quando não dá certo, demite logo ou espera? Não, quando não dá certo, a gente caminha mais um pouco, né? Dá oportunidade, deixa a pessoa entender como é o trabalho. Muitas vezes ela pode chegar ali e o trabalho social ele vai além de um contrato de trabalho firmado. Ele puxa mais pelo lado também da pessoa na questão de voluntário e na questão de olhar o outro além do que está ali na frente, né? De corpo e alma e olhando a questão do bem-estar. Carlos, muito obrigado por você ter vindo, pela sua fala. Deixa o telefone aí para as pessoas que queiram contribuir, queiram ajudar ou conhecer um pouco mais sobre a Associação Viver. Obrigado. Então, nós temos uma página na internet que é www.viver.org.br. Nós também estamos no Facebook e no Instagram.
E o nosso telefone para contato, que é do nosso escritório, é o 3361-9357. Pode repetir? O telefone é 3361-9357. Muito obrigado. Boas informações e esclarecimentos. É até interessante para que as pessoas entendam como é esse trabalho e que possam, de repente, o nosso programa é um programa humilde, um programa simples, mas abrir algumas fronteiras, algumas possibilidades. Valeu por você ter vindo. Muito obrigado, Anchieta. Obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com você. Parabéns por essa iniciativa, que eu tenho certeza que vai abrir portas para muitas pessoas, vai alcançar muitas vidas, vai fazer muito ainda pela sociedade aqui no Distrito Federal. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigado. Conversamos aqui com o Carlos Augusto, o presidente da Associação Viver. O programa Bate-Papo Empresarial VP de hoje termina por aqui. Meu nome é professor Anchieta Coimbra e é o que nós tínhamos para hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.